Bem, dando início ao nosso painel, já que os nossos convidados também já foram apresentados, né? A gente observa o tanto que o mundo, o tempo todo a gente está deparando com informações, né? O tanto que o mundo está mudando, dos avanços, da tecnologia, que a inteligência artificial está tomando aí os nossos tempos, as nossas experiências, as nossas aprendizagens e até mesmo, em alguns momentos, os nossos empregos. Então, falando das fragilidades aí em relação à empregabilidade, saímos, né, recentemente, podemos dizer recentemente, de uma pandemia que mudou a nossa forma de aprender, de se relacionar, de trabalhar. Então, a gente está o tempo todo nessa mudança, né, constante e exponencial. E isso diz muito sobre como a gente deve fazer, agir, ser diante desses novos tempos, né? Estamos falando aí de comportamento. E o nosso painel hoje se conecta a isso, né? Nós estamos falando de educação empreendedora, mas estamos falando, acima de tudo, de atitudes. Então, antes de abrir o nosso bate-papo, eu queria, inclusive, perguntar aqui, quem já teve contato com o tema de educação empreendedora? Ah, que joia! Queria também tirar algumas dúvidas aqui. Educação empreendedora, quando a gente escuta falar sobre educação empreendedora, quem aqui entende que a educação empreendedora é para formar pessoas que têm o desejo de empreender, de montar algum negócio? Joia! Alguém aqui tem um entendimento diferente sobre o que é educação empreendedora? Que também busca algum outro tipo de formação? Ótimo. Eu fiz essas perguntas até para a gente conseguir se situar também e poder explicar um pouco para vocês sobre a nossa experiência e sobre o nosso contato com a educação empreendedora, né? Eu sou gerente da unidade de educação empreendedora do Sebrae Minas. Estou completando aí 20 anos na instituição, trabalhando, estudando sobre essa temática que muito me orgulha e me inspira. Atualmente, sou responsável também pela escola, né? Escola do Sebrae, o NEG, que é o nosso projeto social. Então, poder trabalhar dia a dia com essa temática traz uma transformação enorme na minha vida, né, pessoal e profissional. E é muito disso que nós queremos falar aqui hoje. Bem, estou aqui, né, com uma colinha, porque eu não posso esquecer nada. Então, hoje a gente está com o Afonso, que é o nosso diretor superintendente do Sebrae Minas, a Duda, que estudou com a gente no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, NEG, e hoje ela tem a grife, né? Ela é empresária do Ed Preto. Então, no nosso bate-papo, Afonso, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a importância da educação empreendedora na formação das pessoas, em especial dos jovens, né? A gente tem deparado com um mundo de muitos sonhos, talvez assim, muitas oportunidades, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então, que você pudesse falar para a gente. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado aqui por nos prestigiar. Eu acho que a Fabiana usou uma palavra que é a chave para nós entendermos essa questão da educação empreendedora, que é atitude, né? É muito comum, quando a gente fala de educação empreendedora, as pessoas pensam em escola, pensam em curso e pensam em abrir empresa, né? E quando a gente fala de educação empreendedora, inclusive abrir empresa. Mas não é só isso, porque quando a gente fala de educação empreendedora, a gente fala de atitude empreendedora. Nós, inclusive, no Sebrae, nós falamos o seguinte: nós não formamos empreendedores para abrir empresa. Nós também fazemos isso. Mas nós formamos cidadãos, em primeiro lugar. A nossa formação é cidadã, para que essas pessoas tenham atitude empreendedora na vida. E o que é ter atitude empreendedora na vida?
é você enxergar o mundo de uma forma aberta e não apenas... Eu, particularmente, eu estou com 62 anos de idade, mas eu sou de uma geração que o sonho do meu pai era que eu fizesse a escola regular, que formasse numa faculdade, que no final pegasse a minha carteira de trabalho, batesse na porta de uma empresa e buscasse um emprego, e ali eu ficasse o resto da minha vida. Essa é a história. E as pessoas que ainda estão no nosso meio, né, vivem com esse princípio, né, de formar para ter um emprego, de preferência um emprego estável, né? E o que está acontecendo hoje com o mundo? E aí eu acho que essa é a grande mensagem, talvez, que eu gostaria de deixar para vocês aqui. Nós vivemos hoje uma sociedade que algumas questões estão vindo à tona no debate da sociedade. Primeiro deles, há um tempo atrás, se falava muito que as empresas não podiam terceirizar, né? Vocês já ouviram falar muito isso. Não pode terceirizar, a terceirização significa, às vezes, precarização da relação de trabalho. Isso era meio que proibido, a terceirização. Se terceirizava muito pouco. Com o passar dos anos, o que aconteceu? O próprio Superior Tribunal, o STF, ele julgou permitindo que se terceirize mais. Guarda essa informação. Ou seja, no Brasil hoje se pode terceirizar muito mais. Outro elemento extremamente importante. Em 2008, através da Lei 123, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, criou lá dentro um capítulo que é a figura do empreendedor individual. O MEI, que todos vocês já viram falar, microempreendedor individual. Então, de uns tempos para cá, nós estamos convivendo com duas questões na sociedade, que é o MEI, que é extremamente simples de ser formalizado. Hoje você senta no seu computador e você entra lá no portal do empreendedor, logo que você levanta, você já está com o CNPJ na mão, né? É muito simples. O custo é baixo, né? Hoje vamos dizer que nós estamos aí na faixa de uns R$70, mais ou menos, para você ser MEI e poder explorar uma atividade industrial, comercial ou de serviço. Você tem diversos quinais ali que permitem isso. E você pode, ao ter uma pessoa jurídica, que pode ser o próprio MEI, você está muito mais conectado ao mundo corporativo, porque as empresas sabem que elas podem terceirizar. Então, hoje, o que a gente está vendo muito, eletricista não é mais funcionário de empresa, eletricista é prestador de serviço, o pedreiro é prestador de serviço, a cozinheira é prestadora de serviço. A hora que você entra no mercado aí fora, as manicures, pedicure, cabeleireiro, é tudo prestador de serviço. Os salões de beleza hoje não estão contratando mais funcionários com essa terminologia, porque são MEI. Então, eu estou contando toda essa historinha para vocês entenderem o quanto esse debate em torno da educação empreendedora é importante hoje no país, porque, às vezes, eu tenho dito que ele, às vezes, mascara essa questão do desemprego. Tem muita gente que está sendo colocado numa cota de desempregado, mas essa pessoa não está desempregada. Ela está gerando renda. E aí eu estou contando toda essa história para vocês, porque quando nós trazemos aqui esse debate da educação empreendedora como algo extremamente importante hoje, é porque dizer para vocês o seguinte, moçada, acorda. O mercado hoje não é mais essencialmente um mercado de emprego. O mercado hoje é um mercado de oportunidade. Qual que é o problema hoje no Brasil da grande índice de mortalidade de pequenos negócios? Vocês veem aí fora, a quantidade de empresas que fecham. Tudo bem que o Brasil é um país complicado, nós temos uma carga tributária muito alta, não é simples aliás, quando você fala simples, né, de simples não tem nada, né? É bastante complexo você ser dono de uma empresa hoje, mas fora o aspecto de que é ser complexo, ser empresário, também tem um elemento de que nós não fomos preparados para ser dono dos negócios. Nós não fomos preparados, a sociedade em geral ela não foi preparada. O perfil do empresário hoje de pequena empresa é muito aquele cara o seguinte, eu tenho um amigo que tem uma empresa, ele está ganhando dinheiro, então eu quero ganhar dinheiro também, então eu vou abrir empresa para mim. É assim. Eu falo o seguinte, por que um veterinário... Aliás, tem algum veterinário aqui para usar como exemplo? Não, né? Eu falo o seguinte, por que um médico veterinário, quando forma, ele não pode ser dono de um pet shopping? Sabe por quê? É porque ele entende de cuidar de animal, mas ele não entende de gerir uma empresa que cuida de animal. Por que o agrônomo ele é um técnico? O engenheiro civil é um cara de prancheta. Porque o engenheiro civil, na carreira, durante a formação dele lá na escola, ninguém falou com ele que quando ele saísse da faculdade, ele teria duas alternativas. Uma de ser empregado e outra de ser dono de empresa.
Mas essa segunda perna, chamada dono de empresa, nós ainda estamos falhando na formação dessas pessoas. Então, nós estamos falando muito, a palavra atitude ela é muito importante para quando se fala em educação empreendedora, para desmistificar um pouco e quebrar esse paradigma de achar que educação empreendedora é só escola, sabe? É só educação. Nós estamos falando de educação, com certeza, mas para criar uma geração de pessoas que têm atitude empreendedora. Ótimo, Afonso. Então, falando, né, do que a gente trouxe logo no início, essa educação ela busca a formação também de pessoas, né, que buscam empreender, que buscam realizar os seus projetos, mas, acima de tudo, desenvolver comportamento nessas pessoas para que elas possam agir diante de todos esses desafios que a gente tem visto de forma criativa e, com isso, alcançar todas as oportunidades. Né? Nós somos um país de muitas oportunidades e, infelizmente, em alguns momentos, nós somos educados para pensar mais do mesmo. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando dessa experiência, dessa formação, queria fazer uma pergunta para a Duda, porque a gente observa também o tempo todo, né, informações falando do tanto que os nossos jovens hoje passam por algumas situações de desânimos, até mesmo de descontentamento em relação à educação. Né? Não sei se vocês sabem, alguns, né, inclusive a grande maioria dos jovens em situação de vulnerabilidade, eles chegam a nem concluir o ensino médio. Então, eu queria saber, Duda, o que te fez assim, buscar, né, essa educação diferenciada, essa educação empreendedora, lá no início, quando você iniciou sua jornada com a gente? Bom, primeiramente, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou comunicadora social, sou estudante de publicidade e sou empreendedora. E essa pergunta é muito engraçada e eu vou ter que ser bem sincera para responder ela. Mas quando eu busquei o NESD, quando eu busquei educação empreendedora, a realidade é que eu ainda não sabia o que eu estava buscando. Eu queria algo diferente, eu queria algo inovador, mas eu ainda não tinha as respostas e nem mesmo as perguntas para todo o caminho que eu ia percorrer lá dentro. Então, eu costumo dizer que quando eu entrei no NESD, eu entrei muito cru. Eu acho que muitos dos adolescentes que passam lá dentro, a gente tem essa perspectiva. A gente entra sem uma perspectiva de mercado, sem uma perspectiva de vida e sem uma perspectiva de futuro mesmo. Sabemos que a gente não tem essa visão empreendedora, a gente não tem essa visão sobre o futuro. Então, eu posso dizer que, mesmo naquela época, eu não sabendo o que eu queria, eu sabia que eu queria me movimentar. Eu sabia que eu queria sair do lugar. Então, eu sempre fui em busca de procurar me movimentar e procurar trazer essa perspectiva de inovação para dentro dos meus estudos. Que foi muito isso que a gente vive lá dentro. A Duda traz uma questão aqui que é aquele pensamento, a inquietação, né? Isso. Porque, infelizmente, né, só para vocês entenderem, pessoal, o Sebrae, esse projeto nosso de educação empreendedora no Sebrae, ele começa em 1994. Né? Nós criamos uma escola, mas é uma escola privada, né? E esse projeto veio, obviamente que hoje ele é um grande sucesso, nós estamos batendo a casa de 600 alunos aqui em Belo Horizonte, né? Mas, em 2010, nós pegamos desse projeto, que é uma escola paga, e criamos um projeto social, que é o NEG, né, que está sendo falado aqui, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que nós começamos a funcionar lá no Plug Minas, para aqueles que são de Belo Horizonte, lá no Horto, no Plug Minas. Hoje, nós saímos de lá e nós estamos na PUC São Gabriel. E aí, para nossa felicidade, o que nós chegamos à conclusão que os jovens precisam é de oportunidade. Oportunidade. Não existe essa história de quem estudou numa escola fraca ou uma escola forte. Se você der a oportunidade e apoio, obviamente, porque é natural, e a Duda deve ter convivido com colegas, e talvez você mesmo pode ter passado por isso, assim, quando chega aquele ambiente muito bem estruturado, de computadores em rede, de material didático muito bem elaborado, o próprio relacionamento com o professor, que é um relacionamento que difere muito do padrão de escolas públicas hoje no país e no Estado, mas os alunos, é natural que eles cheguem com uma baixa autoestima.
E no momento que você vence essa barreira da autoestima, eles são iguais. São iguais. Aliás, eu costumo arriscar e dizer que os jovens que vêm de periferias, de favelas, de áreas de risco social, lá no final do programa, se você colocar um do lado do outro, aquele menino de Zona Sul que estudou numa escola paga e o aluno de escola pública que veio da periferia, que às vezes uma estrutura familiar bastante comprometida, que é a natureza nossa, infelizmente, lá no final você coloca um do lado do outro, eu arrisco a dizer que o aluno do NEG é melhor, porque ele vem de uma escola de muitos desafios, sabe? Eu costumo dar o meu próprio exemplo, né? Eu hoje sou superintendente do Sebrae, um cargo importante, mas a minha história de vida, eu vim de ter morado em zona rural, eu morei em periferia, meu pai era pedreiro, minha mãe era do lar, então isso me fez vencer muitos desafios na vida e isso não fica abandonado. Essas experiências de vida, né, Duda? Você traz com você. Então, toda essa experiência de você ter sozinho rompido uma série de desafios na sua vida, você traz isso e muitas vezes, não por culpa, mas o menino de Zona Sul não passou por essa experiência. Realmente, assim, é uma garra, né? Uma vontade de vencer. E, assim, a gente está falando de desafios, está falando de oportunidades. Teve uma vez que eu tive um contato com um grupo de jovens e a gente estava ouvindo, né, assim, quais eram as grandes dificuldades ou o que eles estavam passando na educação que às vezes incomodavam. E aí eu ouvi uma vez uma jovem do ensino médio falando que a professora entrou na sala de aula e perguntou para os alunos qual era o sonho deles. E aí cada um começou a falar o seu sonho. E aí uma das alunas falou que queria ser uma bióloga marinha. E aí a professora virou para ela e falou assim: mas você tá doida? Aí ela falou: doida? Doida por quê? Ela virou: você mora em Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar. Então eu acho melhor você rever o seu sonho. Quem sabe você não vai ser uma dentista, uma advogada, uma médica. Então, assim, o tempo todo, depois que eu tive, né, essa experiência, eu comecei a refletir muito do quanto, né, o quanto nós estamos preparados ou não para escutar e apoiar os sonhos das pessoas, né? Porque o sonho é algo muito, muito, muito individual. Mas é muito importante quando a gente tem alguém para apoiar, quando a gente pode compartilhar e tem pessoas para poder apoiar. Então, Duda, eu queria aproveitar e ouvir de você, assim, como foi o despertar desse sonho? Que você chegou, né, sem saber o que era essa educação empreendedora, qual seria a sua jornada, como você disse, cheia de perguntas e de respostas, mas você começou a acreditar e a sonhar. Conta um pouco para a gente desse início da sua trajetória. Bom, depois que eu formei, né, eu já sabia mais ou menos que eu queria trabalhar com publicidade. O NEG me despertou muito isso também dentro do marketing. Mas eu formei, depois fiz o Enem, não tinha passado ainda em nenhuma faculdade de publicidade. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu estava muito naquela famosa classificação que a maioria dos jovens se encontra atualmente, que é a classificação nem estuda e nem trabalha. Eu falei assim, olha, quer saber, eu não vou ficar dependendo de nenhuma empresa me aceitar. E aí eu peguei toda essa garra e falei assim, eu vou criar a minha própria oportunidade. E foi quando a Ed Preto nasceu. A Ed Preto, ela nasceu em 2020, bem antes da pandemia, sim, mas bem perto também da pandemia. E ela nasceu do sonho que eu sempre tive, que é me conectar com as pessoas. Então, a Ed Preto, ela começou com uma marca que é focada em acessórios para pessoas pretas. E hoje a gente estende a nossa segmentação de mercado para movimento social.
E, através das peças de roupas que a gente vende, a gente gera eventos gratuitos para a juventude preta e periférica daqui de Belo Horizonte. O nosso objetivo é estimular essa educação empreendedora para a juventude preta e periférica, de forma que a gente consiga fazer com que esses jovens identifiquem as suas habilidades comportamentais e consigam trabalhar com elas no dia a dia em projetos aplicados. Assim, eu sempre me emociono quando eu escuto, né, jovens falando dessa forma, assim, sobre a transformação. Primeiro, porque muitas das vezes a gente tem uma visão, uma ideia equivocada sobre o empreendedorismo. Não sei se vocês perceberam no depoimento da Duda, eu escuto isso de vários jovens que passam na jornada com a gente. Eles falam sobre o sonho, mas nunca é um sonho individual. Ela se conectou, o projeto dela se conecta sim a uma realização pessoal, mas tem uma entrega para a sociedade. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, muitas das vezes a gente tem só aquele viés do capitalismo, né? De fazer algo para gerar um recurso, para me dar dinheiro, para me posicionar na sociedade, para eu começar a trazer o sustento que eu sempre busquei, né? Até para as minhas próprias realizações ou da família. Mas não é isso. O Afonso, inclusive, trouxe, né, a formação cidadã. Então, a gente quer deixar algo para a sociedade. Então, assim como tem a Duda, né, a gente tem os embaixadores da educação, a gente tem vários estudantes que passam, né, pela jornada da educação empreendedora e que os projetos deles têm esse desdobramento. Nós estamos, digamos assim, dando um passo atrás na formação de uma geração de empreendedores. E para a gente não importa mais que seja o empreendedor que vai ser dono de empresa, aquilo que a gente falou. Se nós conseguirmos incutir na cabeça da sociedade isso que a gente chama de atitude empreendedora, a gente vai mudar esse país. Essa história de falar que educação é importante, eu concordo, eu sou um cara apaixonado pela educação. Agora, eu sou apaixonado por educação, mas uma educação de qualidade. Ótimo, Afonso. Eu ia até te fazer a pergunta, e você já falou, né, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos futuros, o propósito. Mas eu posso reforçar. Né, eu posso reforçar. Em especial do nosso propósito. Eu acho que é um orgulho, uma honra muito grande para a gente, para nós do Sebrae, trabalharmos numa empresa que tem um propósito como esse. Porque para vocês que hoje em dia a gente tem debatido muito sobre o propósito nas organizações. Propósito é o que puxa tudo, moçada. Eu costumo dizer assim, se você colocar uma locomotiva, uma composição numa linha de ferro, né? Aliás, o mineiro gosta muito de trem, né? O propósito é a locomotiva, é o que puxa tudo. E o detalhe do propósito, que é a importância do propósito, que o propósito da empresa, do local onde eu estou trabalhando, ou o propósito do projeto ao qual eu estou engajado, né, Duda? Porque isso é um engajamento, uma causa, um propósito. Estando alinhado ao meu propósito de vida, é o melhor dos mundos. Então, quando a gente tem um propósito como esse, isso é altamente instigante para todo mundo que trabalha no Sebrae. Nós nos sentimos, vamos dizer assim, energizados todos os dias com esse propósito. Então, é muita transformação. E o que a gente mais busca com essa educação empreendedora é que essa educação do passado, ela não destrua os sonhos da educação do amanhã. Né? Que a gente possa, de fato, transformar a realidade do nosso país por meio da educação. Então, queria abrir o espaço para a gente poder fechar para o Afonso, para a Duda, para deixar uma mensagem. E aí, depois também, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Né? Bom, eu costumo sempre falar essa frase, mas sonhe todos os sonhos possíveis, porque eu estou vendo muitos jovens aqui, eu fico muito feliz com isso, porque na minha época eu não tinha o entendimento que sentar numa cadeira de uma palestra como essa me traria outras oportunidades. Então, fico muito feliz de ver vocês aqui. Contem comigo também para o que vocês precisarem e para a gente ir junto nessa. E sonhe todos os sonhos possíveis, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizá-los e a gente é possível de tudo. E apostem na educação empreendedora. Para além de empreendedorismo, a educação empreendedora abre portas para que a gente possa ser aquilo que a gente é de mais profundo e a gente ainda não sabe. Então, confiem no instinto e na intuição de vocês também. Legal. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a atenção de vocês, dizer que
para surpresa, possivelmente, de alguns, a educação empreendedora no Sebrae é conversa de gente grande para a gente. Essa história começa em 1994, mas o Sebrae hoje ele trabalha... Nós temos um programa chamado GEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que trabalha com crianças de 6 a 14 anos de idade. A gente está trabalhando esse princípio, treinando, não, obviamente, a criança de 6 a 14 anos de idade, mas, nesse caso, a gente faz repasse de metodologias para professores de escolas públicas que estão trabalhando esse debate com os alunos. Nós temos o NEG, nós temos a escola, nós temos metodologias para ensino superior, porque a gente acredita na educação, no poder transformador da educação, e o Sebrae tem procurado exercer o seu papel para levar isso tudo que a gente falou aqui para os jovens, para a sociedade de uma forma geral. E, obviamente, que vocês que estão aqui, quiserem depois fazer alguma pergunta, conversar um pouco mais conosco, nós estamos à disposição, mas também pode procurar o Sebrae. Aliás, nós estamos em 530 pontos de atendimento no estado de Minas Gerais. Então, mais ou menos o seguinte, olhou para o lado, você vai ver o Sebrae. Então, sempre que tiver oportunidade, procure o Sebrae para conversar um pouco mais sobre esses assuntos que nós trouxemos aqui. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado. Aí, alunos nossos chegando aí. Tudo bem, Marcelo? Se tiver pergunta, a gente também está à disposição. Uma pergunta aqui para a gente fazer esse belo encerramento. Depois nós estamos por aí, Marcelo. Bom dia, eu sou o Pablo, professor da Universidade Federal de Viçosa. Temos vários projetos lá com o Sebrae, com o Aspedito. Então, parabéns para o Sebrae, na pessoa do Afonso, da Fabiana, pela iniciativa. Educar não é fácil. E eu queria fazer uma pergunta para a Duda. Hoje existe um problema gigante nas universidades federais, principalmente, está sobrando vaga. O pessoal, a dificuldade não é mais entrar, não é passar no Enem, é ter vontade de entrar. Então, tem vaga sobrando no Brasil afora. Tem curso fechando por falta de demanda. Assim. Então, Duda, de onde veio a sua vontade de seguir carreira, de entrar numa faculdade, de aprender um curso? Assim, o que te motivou a seguir estudando? Eu acho que o que me motivou a seguir estudando foi adquirir esse conhecimento para passar para frente. Acho que o principal déficit de pessoas dentro de universidades hoje está justamente nessa formação do ensino médio para a faculdade. A gente não tem essa perspectiva de mercado, a gente não sabe como se profissionalizar, o que fazer. Então, eu busquei continuar estudando para conseguir trazer essa perspectiva para as pessoas que ainda não conseguiram criar isso. A gente é sempre colocado num lugar de marginalidade. E o objetivo da Ed Preta é justamente tirar esse jovem desse lugar de marginalidade e trazer ele para esse lugar de potencialidade. Estimular as suas habilidades comportamentais para que eles se sintam estimulados, né, para conseguir realizar esse percurso formativo dentro de universidade, dentro de cursos técnicos. Então, o que me motiva a estudar é fazer com que outras pessoas estudem também. Eles estão chegando muito desmotivados no final do ensino médio. Então, muitos nem finalizam o ensino médio. Poucos alcançam a universidade. Então, eles vão, talvez, para um subemprego, né, vão correr atrás dos seus desafios e não veem a faculdade, né, a universidade, como uma oportunidade. Isso é muito triste para nós, educadores, né? A gente sabe o tanto que a educação ela transforma. Tanto é que, nesse projeto nosso, a gente geralmente recebe 70% dos estudantes, eles estão sem estudo e sem emprego. 54% deles, ao final do curso, já ingressam na universidade. Então, por 10 meses de uma educação diferente, porque assim... A gente vira a chave. Né, uma metodologia diferente, a gente vira a chave desse querer, desse engajamento. Por isso que a gente fala que é atitude. Educação empreendedora é atitude. Excelente, Fabiana. Antes da gente só encerrar, eu quero agradecer a palavra de vocês. Você disse uma coisa que eu achei muito interessante: rever os seus sonhos. Acho que não existe rever os seus sonhos. Como você falou, Maridora, tem que acreditar e ir até o fim. Quero agradecer a presença de vocês. Uma salva de palmas. Excelente apresentação, gente. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigada.